Fala galera, sejam bem-vindos ao Arete Jus. Está começando o 19º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Hoje nós vamos do artigo 431 até o artigo 448-A. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus melhores amigos e vamos lá. Artigo 431. A contratação do aprendiz poderá ser efetivada. Inciso 1. De forma direta pelo estabelecimento que se obrigue ao cumprimento da cota de aprendizagem profissional. Ou, inciso 2. De forma indireta. A linha A. Pelas entidades a que se refere aos incisos 2 e 3 do caput do artigo 430. A linha B. Por entidades sem fins lucrativos não abrangidas pelo disposto na linha A, entre outras de. Inciso 1. Assistência social. Item 2. Cultura. Item 3. Educação. Item 4, saúde. Inciso 5, segurança alimentar e nutricional. Item 6, proteção do meio ambiente e promoção do desenvolvimento sustentável. Item 7, ciência e tecnologia. Item 8, promoção da ética, da cidadania, da democracia e dos direitos humanos. Item 9, desporto. Ou item 10, atividades religiosas. Ou item C, por microempresas ou empresas de pequeno porte. Parágrafo 1º. Os candidatos rejeitados pela seleção profissional será oferecida, tanto quanto possível, orientação profissional para ingresso em atividade mais adequada às qualidades e às aptidões demonstradas. Parágrafo 2º. Para fins do disposto na linha A do inciso 2 do caput, as atividades práticas do contrato de aprendizagem profissional poderão ser executadas nessas atividades ou nos estabelecimentos cumpridores da cota de aprendizagem profissional, a que se refere o inciso 1 do caput, e não gerará vínculo empregatício com esses estabelecimentos. Parágrafo 3º. Para fins do disposto nas alíneas B e C do inciso 2 do caput, as atividades praticadas no contrato de aprendizagem profissional serão executadas nessas entidades ou empresas e não gerará vínculo empregatício com os estabelecimentos cumpridores da cota de aprendizagem profissional, a que se refere o inciso 1 do caput. Parágrafo 4º. Nas hipóteses previstas nesse artigo, os aprendizes deverão estar matriculados nos cursos de aprendizagem profissional das entidades a que se refere o artigo 430. Parágrafo 5º. Ato do Ministro de Estado do Trabalho e Previdência poderá regulamentar as condições e as hipóteses para a contratação de forma indireta prevista neste artigo. Artigo 432. A duração do trabalho do aprendiz não excederá de 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. Parágrafo 1º. O limite previsto neste artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. Parágrafo 2º. Revogado. Parágrafo 3º. O limite previsto neste artigo poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino médio. Parágrafo 4º. O tempo de deslocamento do aprendiz entre as entidades a que se refere o artigo 430 e o estabelecimento onde realizará a aprendizagem profissional não será computado na jornada diária. Artigo 433. O contrato de aprendizagem extinguir-se-á no seu termo ou quando o aprendiz completar 24 anos, ressalvada a hipótese prevista no parágrafo 5º do artigo 428 desta consolidação, ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: alíneas A, B, revogadas. Inciso 1. Desempenho insuficiente ou inadequação do aprendiz, salvo para o aprendiz com deficiência quando desprovido de recursos de acessibilidade, das tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades. Inciso 1. Falta disciplinar grave. Inciso 3. Ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo ou, inciso 4, a pedido do aprendiz. Parágrafo único. Revogado. Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto nos artigos 479 e 480 desta consolidação, as hipóteses de extinção do contrato mencionadas neste artigo. Seção 5 das penalidades. Artigo 434.
Os infratores das disposições deste capítulo ficam sujeitos a multa de valor igual a um salário mínimo regional, aplicado tantas vezes quantos forem os menores empregados em desacordo com a lei, não podendo, todavia, a soma das multas exceder a 5 vezes o salário mínimo, salvo no caso de reincidência em que esse total poderá ser elevado ao dobro. Parágrafo único. Na hipótese de descumprimento da cota de aprendizagem profissional pelo estabelecimento, será aplicada a multa prevista no artigo 47 desta consolidação, por aprendiz não contratado. Artigo 435. Fica sujeita a multa de valor igual a um salário mínimo regional e ao pagamento de emissão de nova via a empresa que fizer na carteira de trabalho e previdência social anotação não prevista em lei. Artigo 436 e 437 revogados. Artigo 438. São competentes para impor as penalidades previstas neste capítulo. A linha A. Do Distrito Federal, a autoridade de primeira instância do Departamento Nacional do Trabalho. A linha B. Nos estados e territórios do Acre, os delegados regionais do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio ou os funcionários por eles designados para tal fim. Parágrafo único. O processo, na verificação das infrações, bem como na aplicação e cobrança das multas, será o previsto no título do processo de multas administrativas, observadas as disposições deste artigo. Seção 6. Disposições finais. Artigo 439. É lícito ao menor firmar recibo pelo pagamento dos salários, tratando-se, porém, de rescisão de contrato de trabalho. É vedado ao menor de 18 anos dar, sem assistência dos seus responsáveis legais, quitação ao empregador pelo recebimento da indenização que lhe for devida. Artigo 440. Contra os menores de 18 anos não corre nenhum prazo de prescrição. Título 4 do Contrato Individual do Trabalho. Capítulo 1. Disposições gerais. Artigo 442. Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Parágrafo 1º. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela. Parágrafo 2º. Não existe vínculo empregatício entre entidades religiosas de qualquer denominação ou natureza, ou instituições de ensino vocacional, e ministros de confissão religiosa, membros de instituto de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa, ou quaisquer outros que a eles se equiparem, ainda que se dediquem parcial ou integralmente a atividades ligadas à administração da entidade ou instituição a que estejam vinculados ou estejam em formação ou treinamento. Galera, atenção aqui para a lei número 14.647 de 2023. Parágrafo 3º. O disposto no parágrafo 2º não se aplica em caso de desvirtuamento da finalidade religiosa e voluntária. Artigo 442-A. Para fins de contratação, o empregador não exigirá do candidato a emprego comprovação de experiência prévia por tempo superior a 6 meses no mesmo tipo de atividade. Artigo 442-B. A contratação do autônomo, cumpridas por parte de todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado previsto no artigo 3º desta consolidação. Artigo 443. O contrato individual de trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente, verbalmente ou por escrito, por prazo determinado ou indeterminado, ou para prestação de trabalho intermitente. Parágrafo 1º. Considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços especificados ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Parágrafo 2º. O contrato por prazo determinado só será válido em se tratando: a linha A, de serviço cuja natureza ou transitoriedade justifique a predeterminação do prazo; a linha B, de atividades empresariais de caráter transitório; a linha C, de contrato de experiência. Parágrafo 3º. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. Artigo 444.
As relações contratuais de trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes. Parágrafo único. A livre estipulação a que se refere o caput deste artigo aplica-se às hipóteses previstas no artigo 611-A desta consolidação, com a mesma eficácia legal e preponderância sobre os instrumentos coletivos. No caso de empregado portador de diploma de nível superior e que perceba salário mensal igual ou superior a 2 vezes o limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. Artigo 445. O contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do artigo 451. Parágrafo único. O contrato de experiência não poderá exceder a 90 dias. Artigo 446. Revogado. Artigo 447. Na falta de acordo ou prova sobre condição essencial ao contrato verbal, esta se presume existente, como se a tivessem estatuído os interessados na conformidade dos processos jurídicos adequados à sua legitimidade. Artigo 448. A mudança na propriedade ou na estrutura jurídica da empresa não afetará os contratos de trabalho dos respectivos empregados. Artigo 448-A. Caracterizada a sucessão empresarial ou de empregadores previstas nos artigos 10 e 448 desta consolidação, as obrigações trabalhistas, inclusive as contraídas à época em que os empregados trabalhavam para a empresa sucedida, são de responsabilidade do sucessor. Parágrafo único. A empresa sucedida responderá solidariamente com a sucessora quando ficar comprovada fraude na transferência. Galera, é isso aí. Esse foi o 19º episódio da CLT, o Decreto-Lei número 5.452. Se você curtiu esse episódio, deixe seu like, compartilhe seus amigos e obrigado pela audiência. Um forte abraço e tchau!